cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Esteja em pé na presença de Deus. É muito bom ver você na casa do Senhor. É muito bom nós estarmos reunidos na presença de um Deus que tudo pode, que tudo faz, que cuida de nós. Livro do profeta Abacuque, aleluia, capítulo de número 3, um texto conhecido da igreja, um texto bastante citado por mim, aleluia, e nós vamos meditar nesta noite, nesse texto, Abacuque 3, versículo 17. A palavra de Deus diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, aleluia, na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho, na minha tradução diz, seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Amém? Ore comigo, Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. Um dia tão importante para as nossas vidas, em que nós podemos estar na Tua casa, celebrando, adorando, engrandecendo e bendizendo o Teu nome, Senhor. Em que a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. E eu peço que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações de uma forma gloriosa, e possamos, Senhor, extrair desta palavra, na direção do Teu Espírito Santo, que haja liberdade. Eu abro o meu coração para que, como um instrumento, como um canal, venha servir de bênção para cada um que me ouve, aleluia, nesta noite, e sejamos edificados na palavra. É o desejo do meu coração, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Esteja sentado na presença do Senhor. Prometo que não vou demorar muito, nós vamos ainda depois ter o nosso momento de oração, mas Deus colocou no meu coração essa palavra, uma palavra importante para os dias em que nós estamos vivendo. Você vai ver o profeta Abacuque cantando, orando, aleluia, e aqui a oração que ele faz se torna um cântico, se torna um momento de clamor, mas também de adoração a Deus. Quando ele, no seu livro que escreve, Abacuque, ele é contemporâneo de Daniel, de Joel, ele viu as assolações, ele viu a invasão babilônica, ele viu algumas coisas acontecendo, e a nação de Israel, mais propriamente de Judá, mais propriamente Jerusalém, fez com que acontecesse algumas coisas trágicas, e o povo precisasse voltar ao Senhor. Abacuque, no primeiro capítulo, ele se queixa da violência que estava tomando conta do povo, da situação em que estava o povo. Os que tinham ficado em Jerusalém eram pessoas que revoltadas, rebeldes, pessoas que se olhavam para a situação do templo que estava caído, olhavam para a situação dos muros que estavam derrubados, olhavam para o contexto em que eles estavam vivendo, e viviam uma vida de muita tristeza e de muita angústia, e por causa disso gerava neles uma revolta, e pela revolta gerava a violência no meio do povo. Abacuque vai falar no segundo capítulo da sua fé, e é uma fé não cética, não é um ceticismo, não é alguém que fala em Deus, ele não crê em Deus de uma maneira cética, mas ele crê sabendo que Deus é poderoso para responder, a ponto dele chegar no capítulo 3 e fazer uma oração, sabendo que Deus era poderoso para responder a oração, e ele pede por um avivamento.
Abacuque pede para que Deus venha avivar, venha se lembrar na ira, venha se lembrar do povo, venha ter misericórdia do povo e venha mudar a situação, venha mudar a maneira como eles estavam vivendo. E esse é o contexto que estava Abacuque quando escreve esse seu livro. E o texto que nós lemos vai demonstrar algumas coisas importantes na vida de Abacuque que deve servir para mim e para você vencermos no tempo de adversidade. Nós vivemos um tempo hoje, né, depois de fevereiro, depois do coronavírus, depois do Covid-19, está tomando conta do nosso mundo, né? As preocupações, as inquietações, a ansiedade tomando conta, e você vai olhar para o contexto do profeta Abacuque, não era diferente. Ele olhava para a direita, tinha destruição, ele olhava para a esquerda, tinha destruição, ele ia conversar com alguém, tinha rebeldia, tinha raiva estampada, tinha inconformismo nos corações, ninguém mais confiava e ninguém mais esperava em algo bom, e ele vai orar ao Senhor, ele vai falar com Deus, aleluia. E quando ele vai falar com Deus, ele pede para que Deus tenha misericórdia, para que Deus venha agir no meio do povo, mas no meio da oração ele tem um renovo espiritual. No meio da oração ele vai entender que, independente de que haja destruição à sua direita, independente de que haja incredulidade, falta de fé ao seu redor, independente de que haja tanta gente revoltada com a situação, ele consegue dizer: eu tenho um Deus. Eu consigo crer em Deus, eu consigo confiar em Deus, eu consigo depositar a minha confiança naquele que me chamou, naquele que me escolheu, naquele que me salvou, naquele que me trouxe para o caminho, naquele que mudou a minha história. Ele vai dizer, e nós lemos aqui: ainda que tudo dê errado, ainda que nada dê certo, ainda que todas as coisas venham trazer uma visão caótica da situação, ainda que você olhe para todos os lados e nada dê certo, aleluia, eu ainda continuo confiando no Senhor. Uma das coisas importantes para vencer no tempo da crise, no tempo da dificuldade, e eu marquei tanta coisa aqui, e você vai me ajudar a entender, que a primeira coisa para vencer em tempo de adversidade, como nós estamos vivendo, é ter uma fé inabalável, é continuar confiando no Senhor. O profeta Abacuque, ele sabia que as coisas poderiam ter dado tudo errado, mas ele não estava conformado com a situação. Ele não estava acomodado àquele problema que estava à sua volta. Ele continuava erguendo os olhos para o céu, da onde vem o socorro, da onde vem a resposta, da onde vem a bênção, da onde vem o milagre. Quando nós olhamos num contexto de oração, e já vou voltar para a fé inabalável do profeta Abacuque, mas quando você vê num contexto de oração, você vê desde o princípio, e quando Deus se relaciona com o homem está adorando, o homem está oferecendo um sacrifício, o homem está tendo comunhão com Deus, conversando com Deus através da oração. Se você olhar do princípio, Deus falando com Noé, Deus falando com o próprio Adão, Deus falando com Enoque, Deus falando com Abraão, Deus falando com Isaac, Deus falando com Jacó. Jacó desperta, eu acho lindo que quando Jacó desperta da visão que ele teve de ouvir a voz de Deus falando com ele, ele faz uma oração, e a oração que ele faz é uma oração de promessa. Ele diz no capítulo 28, se o Senhor estiver comigo e andar comigo e me levar aonde eu vou, e lá me guardar e me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus, aleluia, e tudo quanto eu tiver, eu devolverei ao Senhor, aleluia, com alegria, aquilo que é do Senhor. É tão maravilhoso. Eu devolverei o dízimo. Eu tenho uma dificuldade de falar um pouco sobre dízimo, mas é importante quando eu e você temos essa consciência de que Deus está guardando, abençoando, protegendo, e através do que Deus está fazendo, você consegue devolver para Ele, porque quando você entrega aqui na terra, você está entregando. O escritor da carta aos Hebreus vai deixar registrado que aqui recebem dízimos homens que morrem, mas ali recebe um que se testifica que vive eternamente e consegue abençoar, e só Ele é quem pode abençoar a nossa vida e prosperar o nosso caminho, e o nome do Senhor ser glorificado.
Você vai ver no contexto das orações. Eu acho extraordinário que Moisés vai orar e Deus vai responder a oração de Moisés. Tantos personagens, mas eu quero frisar aqui o que Deus vai falar acerca da oração para Salomão, antes de entrar na questão das coisas que Abacuque tinha para vencer a adversidade. Você vai olhar que Deus vai falar com Salomão em visão, depois de um dia inteiro de adoração no templo, a inauguração do templo. Ele vai dizer que se por acaso, devido ao pecado do povo, os céus e não derramar a chuva, e não houver a plantação, e tudo der errado, capítulo 7, versículo 13, 14 e 15, o 14 é o que chama a atenção, diz assim: quando tudo der errado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, note bem, não era qualquer povo, não era qualquer pessoa, não era pessoas de outros povos, não eram pessoas que não eram crentes, eram pessoas que confiavam em Deus, que eram crentes. Se o meu povo, irmão Adão, que se chama pelo meu nome, é alguém que o próprio Jesus vai dizer no capítulo 15 de São João: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então não é um povo qualquer. Pedro vai dizer, vocês, do capítulo 2, versículo 9, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, aleluia, para que experimenteis e para que vivais aquilo que Deus preparou para vocês. Versículo 10 diz: vós que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Aproveite para viver e servir a Deus com alegria. Estou parafraseando esses dois versículos, 2, 9 e 10 de 1 Pedro, ali quando Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ele vai dar algumas características: se humilhar e orar e buscar a minha face. Note bem que se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, são 4 atitudes que ele vai dizer para o povo tomar. A primeira é se humilhar, aleluia, aleluia, e orar. E além de orar, buscar a face do Senhor. Aí eu entendo que às vezes a gente ora e não busca a face do Senhor. Às vezes a gente faz a oração, aquela oração costumeira, aquela oração repetitiva, aquela oração que muitas vezes a gente já meio que coloca no piloto automático, que vai saindo as palavras, a gente vai orando, e parece que passa alguns minutos, a gente não teve nenhum acesso e nem a comunhão real com Deus, a ponto de Deus dizer: e buscar a minha face. Buscar a face do Senhor é orando, é lendo, é jejuando, é consagrando, é libertando-se dos pecados que vão tentando nos tirar da presença do Senhor. Tudo isso nos leva a buscar a face do Senhor. Ali ele vai dizer: e se converter dos maus caminhos. Eu ouvi um pastor dizer numa conversa esses dias que as 3 coisas é fácil: se humilhar não é tão difícil, orar talvez não é tão difícil, aleluia, buscar a face do Senhor talvez não seja tão difícil aos olhos humanos, mas o se converter dos maus caminhos é o mais difícil. Por quê? Porque nós temos a decisão de tomar todos os dias, todas as manhãs, todo o tempo a gente vai tomando as decisões, e a gente vai geralmente pegando os caminhos mais fáceis, pegando os caminhos que parecem melhores, e aí a Bíblia vai dizer que nem todos os caminhos, aleluia. Eu me lembrei de Salomão dizendo: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Que Deus nos ajude a nós nos converter dos nossos maus caminhos, a nos convertermos da maneira que venhamos viver, para que aí o Senhor, aleluia, venha ouvir a nossa oração, venha responder a nossa súplica, e venha ver em nós, aleluia, dignos. Não somos em momento algum, mas que através da nossa conversão o Senhor possa dizer, como disse de Jó: ah, está o meu servo, a minha serva, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, aleluia. Interessante que para Jó Deus fala 4 coisas, para Salomão Deus fala que o povo precisa fazer 4 coisas também, aleluia. E a última delas para Jó é se desvia do mal. A última para Salomão ele vai dizer converter dos maus caminhos, aleluia. Já notou como Deus está interessado em que eu e você venhamos fazer uma vereda direita, um caminho reto, um caminho plano, um caminho que agrada a Deus, um caminho que realmente faz com que eu e você venha nos santificar em meio a uma geração perversa. Nós tomarmos uma atitude e dizer: eu vou me santificar. Está tudo dando errado, está tudo
não contribuindo para o nosso bem, está tudo fazendo, parece que está fazendo com que nós venhamos desanimar e desistir, mas eu vou tomar uma posição, aleluia, e vou servir ao Senhor, vou me convertendo, vou mudando. Converter é mudar a rota, mudar a direção, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida, aleluia. O profeta Abacuque, ele vai entender que ele precisava buscar ao Senhor. O povo de Israel estava cativo e é contemporâneo também desse tempo, e o profeta Jeremias vai escrever no capítulo 29, versículo 11, 12, 13, aquela carta que já foi pregada aqui, quando o profeta Jeremias vai dizer que é para eles entender que vão ficar lá por 70 anos, quando tinha profeta dizendo que era só 2 anos, que eles iam voltar logo para Jerusalém, e Deus usa Jeremias para profetizar: olha, eles vão ficar aí 70 anos, comprem casa, comprem terreno, edifiquem casas, casem-se, dê os seus filhos e filhas em casamento, tenham filhos, porque vai demorar esse tempo, mas depois o Senhor vai trazer vocês de volta para Jerusalém. E ele diz no verso 11: eu tenho projetado planos de paz para vocês e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, aleluia. Versículo 12 diz: então ireis e orareis e buscareis a minha face e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é isso? Buscar de todo o coração é buscar ao Senhor em todos os momentos, de todas as maneiras. Isso é se converter do mau caminho e dizer: eu estou buscando ao Senhor. Talvez não estou tirando 3 horas de oração diária, mas estou tirando todos os minutos, ou melhor, em todas as horas, estou tirando alguns minutos de comunhão com o Senhor, para que Ele venha agir na minha vida e vá me convertendo, e vai me ajudando a me converter, aleluia. É tão maravilhoso, porque é eu que tenho que me converter. Não é Deus que me converte, porque seria fácil, presbítero irmão Jorge, se Deus dissesse: eu vou te converter, e Deus mudasse nós assim. Deus assim: não, o livre-arbítrio é teu, é você que vai se converter, é você que vai acessar menos isso, você que vai fazer menos aquilo, é você que vai tomar a direção e vai começar a caminhar numa direção de buscar a minha face, andar no meu caminho e fazer a minha vontade. E aí você vê Abacuque dizendo: eu vou orar. E quando ele ora, ele pede o avivamento. Quando ele ora, ele mostra a fé inabalável, porque ele vai dizer, aleluia: mesmo que tudo isso aconteça, eu confio no Senhor, aleluia. Pensa bem a situação de Israel. Eles dependiam da agricultura, eles dependiam do gado, eles dependiam do mantimento, e a moeda de troca na época era os alimentos, era o gado, eram as criações que eles tinham, era moeda. Não tinha dinheiro na época, não tinha um papel como nós temos hoje, não tinha um salário como nós temos hoje, era tudo através dos animais e da plantação, que era o sustento deles e que era a moeda de troca deles. E eles assim: nós não temos nada, ainda que tudo isso termine, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo dependendo do Senhor, aleluia. Abacuque tinha uma fé inabalável ao ponto de dizer: mesmo que a terra venha falhar, mesmo que aquilo que vem da terra não haja produção, eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus não tarda, eu sei que Deus se levanta e age em nosso favor, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Nós precisamos mais do que nunca pedir que o Senhor nos dê graça para confiarmos nele indistintamente, independentemente de A, B ou C, independente se tem 1000 caindo à direita, 10 mil à direita, 1000 à esquerda, independente de quantos estejam fraquejando, eu e você continuamos de pé confiando no Senhor. Eu e você ainda conseguimos influenciar a nossa família, influenciar lá no nosso trabalho, aqui dentro da igreja, que o Senhor é Deus e Ele continua assentado no trono, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Eu acho lindo quando o profeta Isaías é usado por Deus no capítulo 64, versículo 4, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus, nem conseguiram perceber, um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ah, como nós precisamos entender que temos esse Deus, que Isaías profetiza para o povo dizendo, há um Deus que está trabalhando por você, que espera no Senhor. O esperar é demonstrar a fé colocada em prática, eu e você esperar e dizer, o Senhor vai agir, eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei quando é o dia que Ele vai agir, mas a minha fé está firmada, fundamentada na palavra que Ele disse, que vai estar conosco todos os dias, e vai pelejar pela minha causa, pela minha vida e pela minha família, aleluia. Segunda coisa que o profeta vai fazer para ter esperança em momentos de adversidade, ele vai se alegrar. Irmão, estava todo mundo chorando, estava todo mundo lamentando, estava todo mundo dizendo que revoltado, como eu já falei aqui, o profeta vai olhar e vai dizer que havia uma violência, havia revolta no meio do povo, estava todo mundo achando que não tinha mais esperança, e ele vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria dele não estava baseada no poder aquisitivo, não estava baseado naquilo que ele tinha dentro de casa, naquilo que ele tinha para se cobrir, não, a alegria dele estava fundamentada no Senhor. Ele tinha alegria do céu, ele tinha alegria da salvação, ele tinha alegria do Espírito na vida dele, aleluia, e ele podia dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Eu não sei o que tem trazido alegria, o que tem tirado alegria, o que tem prejudicado a alegria da tua vida ou da nossa vida neste tempo. Não sei se é a ansiedade por causa do problema que está aí, desse vírus. Não sei se há outros problemas financeiros, familiar, mas uma coisa eu sei, no momento de adversidade, alegre-se no Senhor, porque você tem um Deus que peleja por você, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que está ao teu lado, dizendo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te pego pela destra da minha justiça, e te coloco de pé, você está na palma da minha mão, e ninguém pode tocar em você, sem eu permitir, é a promessa de Deus para mim e para você, aleluia. A alegria do profeta, ela não estava na ausência de sofrimento, porque às vezes a gente diz assim, hoje eu estou alegre, por quê? Porque hoje eu não tenho dor. Hoje eu estou alegre porque hoje eu consegui pagar todas as contas. Hoje eu estou alegre porque eu consegui, aleluia, fazer isso ou aquilo. A alegria do profeta, ela não estava baseada naquilo que estava lá na plantação, ou no celeiro, ou nos currais, onde se colocava o gado. Não, a alegria dele estava em saber que Deus está no céu, cuidando de nós que estamos aqui na terra. A alegria dele estava em saber que Deus não abandona em momento algum a nossa vida, aleluia. Se a nossa alegria estiver centrada no Senhor, nada nos prejudicará na caminhada. Se nós tivermos a alegria do céu, aleluia, Deus fará com que eu e você venhamos sobressair, mesmo na hora de dificuldade, mesmo na hora da adversidade que está tudo contra, eu e você vamos poder nos levantar, a nos alegrar na presença do Senhor, e dizer quão grande é o nosso Deus, quão grandes coisas Ele tem feito por nós. E alguém vai dizer, mas o que você está passando? Olha o que você está vivendo. E aí a gente lembra de Jó, né? Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, e ele vai sentar-se sobre a cinza, vai rasgar as suas vestes, lançar cinza sobre o seu corpo, e vai dizer, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A minha alegria não estava nos bens, a minha alegria não estava nas coisas que eu possuía, a minha alegria está em saber que Deus age na minha vida, de que Deus trabalha no meu viver, e que Ele tem comunhão comigo e eu com Ele. Ah, meu irmão, a nossa alegria precisa ser fundamentada no Senhor. Ele é a nossa alegria. O profeta, o Neemias vai dizer ao povo, aleluia, dizendo assim, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é que nos dá motivação para continuar. Então alegre-se nele,
nele, permaneça fiel e você terá essa alegria maravilhosa. O salmista Davi vai requerer no Salmo 51, sabe o que é requerer aqui? É pedir com misericórdia, é pedir com intensidade, é pedir com humildade. Ele vai dizer no Salmo 51, torna a dar-me alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu espírito, porque não dá para mim viver sem a alegria da salvação. Eu posso perder tudo, eu posso ter ausência de tudo, mas eu preciso da alegria do Senhor na minha vida. Para você vencer as adversidades, mantenha-se alegre no Senhor. Paulo vai dizer, parece-me que a carta aos Filipenses, aleluia, no capítulo 4, no versículo 4, parece-me que é isso: alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, aleluia. Eu não sei se você está se alegrando pelas coisas que você tem, mas melhor é quando nós podemos nos regozijar no Senhor. O mundo olha para nós, o mundo olha para a igreja, aleluia, diante das circunstâncias que o crente enfrenta, e ele diz assim: como é que esse homem pode ter alegria? Como é que essa mulher pode ser alegre? E aí a gente vai para a Bíblia e você vai entender, e você vai viver isso, e nós vivemos isso, que nossa alegria não é pelas coisas terrenas, mas é por Jesus estar em nós, é pela presença dEle na nossa vida. Mantenha a alegria do Espírito sobre você, mantenha a verdadeira alegria de Deus na tua vida, e você vai ter uma vida abundante na terra, uma vida abençoada na terra, e o nome do Senhor será glorificado através de você. Eu preguei aqui sobre Tiago no ano passado, e nós falamos sobre algumas coisas importantes, e no capítulo 1, aleluia, da carta, Tiago vai falar no verso 2, meus irmãos, tende por grande alegria, por grande gozo, o passar por tribulações, o passar por adversidades, porque quando você passa por adversidades, Deus está provando a tua fé, e está provando o amor dEle para contigo. Quando você passa por adversidade, Deus está dizendo: eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu estou te sustentando. Isaías vai dizer no capítulo 43, versículo 2, se passares pelas águas, aleluia, elas não te submergirão, se passares pelos rios, eles não te afogarão, se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, aleluia. Essa é a promessa de Deus para me deixar alegre e contente, sabendo que Ele cuida de nós. Terceira coisa que o profeta vai fazer para que ele venha ter esperança no tempo da adversidade: a primeira é ter uma fé inabalável, a segunda é ter uma alegria no Espírito, é ter alegria em Cristo, e a terceira coisa é fazer do Senhor a nossa fortaleza. Ele vai dizer: o Senhor é a minha força, o Senhor é que me fortalece. As palavras do mundo tentam me desanimar, as palavras, aleluia, negativas tentam tirar a minha força e me esvair em tudo que tenho, mas o Senhor me fortalece, o Senhor me anima, o Senhor me encoraja. Ele diz assim, Ele é a minha força, e Ele fará os meus pés como o da corça, me fará andar sobre lugares altos. Você já imaginou o profeta passando pela adversidade que ele estava passando, olhando para a situação de Jerusalém, os muros caídos, o templo destruído, e ele dizendo: o Senhor me fará andar por lugares altos. É como se você chegasse na tua casa e não tivesse mantimento. É como se você chegasse na tua casa e não tivesse mais o básico para você viver, e você dissesse: o Senhor me fará andar por lugares altos. O Senhor é a minha força, o Senhor me ajuda no tempo da crise, o Senhor me ajuda no tempo da adversidade, o Senhor cuida de mim quando ninguém mais cuida, e quando ninguém mais pode me ajudar, há uma mão do Senhor estendida sobre nós, nos levantando, nos sustentando, nos fortalecendo, para continuar na presença do Senhor, crendo que Ele pode fazer por nós muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, como disse o apóstolo Paulo. Já pensou? Paulo está dizendo:
que Deus pode fazer por mim e por você além, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Se Deus, Ele faz, Jesus é tão maravilhoso porque Ele vai dizer no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, versículo de número 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á, aleluia. E Ele vai dizer, vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se o filho lhe pedir pão, ele dará, não vai dar serpente, ou melhor, não vai dar pedra, se o filho pedir peixe, não vai dar serpente. Se vocês fazem isso, imagine o vosso Pai que está no céu, como Ele vos dará tudo aquilo que vocês pedirem, em nome de Jesus, aleluia. A tua força, a nossa força não está nas coisas que temos e naquilo que somos, a nossa força está no Senhor Jesus, a nossa força está nele. Lembre-se todos os dias ao levantar e todos os dias ao descansar a tua cabeça sobre o travesseiro, que a tua força não está na tua virilidade, não está no teu poderio, não está nas tuas posses, a tua força está no Senhor. E se Ele não edificar, em vão trabalhos que edificam, se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela, porque é Ele quem cuida de nós todos os dias. Descansa no Senhor, alegra-te nele, aleluia. Abacuque, irmão, ele vai do temor à fé, do medo que ele vai relatar no primeiro capítulo, diante da circunstância de violência que tinha, ele vai terminar o livro dizendo, eu creio no Senhor. O profeta Abacuque vai do pranto e do choro, que ele começa o capítulo lamentando a situação, a uma alegria indizível, dizendo, eu me alegrarei no Senhor. O profeta Abacuque vai do questionamento de amargura, ele vai terminar a vida dele em um momento de humildade e adoração ao Senhor. Sabe o que é isso? Você começa, aleluia, talvez o teu dia dizendo, mas como que vai acontecer tudo? Mas quando você vai ficando na presença do Senhor, você vai orando, vai clamando, vai buscando, vai pedindo, você termina a oração, você termina o dia dizendo, o Senhor é poderoso, eu confio nele, aleluia, e eu posso adorar a Ele por tudo que Ele é na minha vida, aleluia. Ele começa o livro com uma aparente derrota, e ele termina cantando um cântico de vitória. Aleluia, aleluia. Me lembrei de um ditado que diz assim, quando nós chegamos em humildade, aleluia, nós saímos em honra. Aleluia, nós saímos honrados. Quando nós nos prostramos em humildade, nós nos levantamos honrados. Quando nós nos prostramos no orgulho, nós nos levantamos humilhados. Aleluia, te prostre na presença do Senhor, clame ao Senhor em humildade. Se prostre diante dEle, aleluia, dependendo totalmente dEle. Clame ao Senhor, sabendo que só Ele pode fazer pela tua vida, além do que você está pedindo. E Ele sabe o que é melhor para você. De pé na presença do Senhor Jesus. Eu vou terminar fazendo 3 perguntas ou 4 perguntas. Qual que é a tua adversidade? O que tem feito você, aleluia, sofrer tanto? Segundo, o que tem paralisado você? Terceiro, aleluia, você já desistiu de viver algum dia? Mesmo, aleluia, você vai falar com uma pessoa que é paralítica, você vai falar com uma pessoa que falta um dos membros, talvez o braço, a perna, há uma insistência em continuar vivo. Tem um pastor que é bem velhinho, meu amigo, foi pastor quando eu era, pastor do meu pai quando eu era criança. Ele diz assim, a gente fala que o céu é tão bom, que é tão maravilhoso, e a gente anuncia o céu tão lindo, mas dá uma dorzinha de cabeça, a gente gasta tudo que tem para não ir para o céu, para ficar mais um tempo aqui na terra vivendo. Olha, o que tem tentado parar você de viver? Não pare. E a última pergunta, seus sonhos e projetos por acaso já foram sepultados? Diante dessas perguntas, se tu tem uma diversidade, há um Deus que é maior do que o teu problema. Segundo, se você está paralisado, há um Deus que restaura a paralisia espiritual, emocional, social, financeira, em todas as áreas. Se você talvez já está tentando desistir, há um Deus que te traz de volta, como fez, aleluia, com algumas personagens, inclusive Moisés, que tinha desistido do povo. Deus vai lá e traz ele depois de 40 anos e diz, o meu projeto contigo ainda está de pé, aleluia. Eu quero que você confie no Senhor de uma forma inabalável.
Eu quero que você confie no Senhor, independente das adversidades. Eu quero que você, aleluia, venha se alegrar em Deus, independente da circunstância em que você estiver. Vai ter circunstâncias na tua vida que você vai dizer: eu estou triste, eu estou desistindo, eu estou acabando com tudo. Não, não, é o momento de você dar um tapa na cara do inimigo e dizer: eu me alegro no Senhor, porque se Ele está permitindo a prova, Ele é poderoso para dar vitória, aleluia. E em terceiro lugar, faça dele, de Deus, a tua fortaleza, e você vai prosperar na terra, o nome do Senhor será exaltado. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, depois nós vamos dobrar o nosso joelho, orarmos alguns minutos. Mas de pé, feche os seus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor. A Tua palavra veio de encontro às nossas necessidades, diante da adversidade que estamos enfrentando, diante dos problemas que tentam amedrontar e tirar a nossa fé. Aleluia, nós nos fortalecemos em Ti. Aleluia, nós fizemos do Senhor a nossa força, nós fizemos do Senhor a nossa alegria. Nós confiamos inabalavelmente no Senhor, e toda a nossa fé, Senhor, está depositada em Ti. A nossa fé não depende de circunstâncias, não depende do homem. A nossa fé está enraizada, arraigada em Ti, e nós confiamos em Ti, a despeito de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que há um Deus que rege todas as coisas, e se o Senhor permite, há um propósito, há um projeto na nossa vida. Guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.